Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a utilização do OpenStack para a criação de nuvens computacionais. Meu nome é Marcelo Tider, sou atualmente embaixador do OpenStack no Brasil e eu tenho nos últimos 12 anos trabalhando com o OpenStack, trabalhando com soluções de cloud, de infraestrutura como serviço, virtualização e soluções de storage. Acredito que eu possa passar então durante essa palestra um pouco mais da minha experiência, do meu conhecimento e ajudar todos aqueles que têm interesse em entender sobre o OpenStack. Meu e-mail é marcelotiter@gmail. Quem tiver interesse, dúvidas, questões de treinamento, consultoria, por favor pode me mandar um e-mail que a gente pode estar discutindo. Eu sempre gosto de começar a palestra do OpenStack falando um pouquinho sobre uma linha do tempo da computação. O conceito então de computação como uma utilidade pública começa lá na década de 1960, quando um cientista americano chamado John McCarthy fala que a computação deveria ser vendida como uma utilidade pública, ou seja, assim como eu pago pelo que eu utilizo na eletricidade, assim como eu pago pelo que eu utilizo no consumo de água, eu também deveria pagar exatamente pelo que eu utilizei na computação, e não somente como um aluguel mensal de um recurso que está subutilizado. Depois desse conceito que ele definiu, a gente entra na era dos mainframes em 1970, ou seja, computadores com grande poder de processamento, já iniciando aqui o conceito de virtualização. Depois a gente entra na era de 1980, onde os computadores pessoais começam a serem utilizados, e também na 1990, quando eu já entro na arquitetura cliente, servidor e ambientes em grid. Depois, na época de 2000, a gente já começa a ter as primeiras hospedagens de serviços, de servidores, já utilizando então novos conceitos, de virtualização. Começando então em 2010, o conceito então de fato da computação em nuvem, onde eu vou estar utilizando recursos em um determinado local sem eu saber de fato aonde é. É nessa época que começam então os serviços da Amazon serem disponibilizados. E depois, o que de fato acontece então com a computação em nuvem e quais os conceitos que estão por trás que definem o que de fato é uma computação em nuvem? O NIST, que é um órgão de segurança americano, definiu 5 principais conceitos para dizer exatamente o que é e classificar uma computação em nuvem. Ele começa citando que deve existir numa nuvem uma grande quantidade de recursos, que a gente chama de pool de recursos, para que, se meu cliente necessitar de serviço sob demanda, eu tenha esses recursos disponíveis para que ele possa utilizar. Assim, como eu também tenho que garantir que ele possa ter elasticidade, ou seja, se meu cliente precisar em algum momento sazonal crescer o ambiente dele, isso possa ocorrer de forma natural e às vezes até de forma transparente, quando eu tenho o auto-scaling, que é um conceito de escalabilidade automática. Ao mesmo tempo eu tenho que garantir o acesso amplo a uma grande quantidade de recursos que eu estou disponibilizando para o meu cliente, assim como também que eu tenho que garantir a contabilização de todos os recursos que ele de fato utilizou. Esse é um conceito muito importante, porque isso vai de encontro àquele conceito lá de 1960, quando aquele cientista americano afirmou que de fato a computação em nuvem ela deveria ser cobrada por aquilo que de fato foi utilizado. Eu vejo muitas empresas, muitos provedores de serviços aqui mesmo no Brasil, comercializando serviços como se fossem computação em nuvem, mas ainda sem a contabilização, ou seja, esse é um conceito muito importante para que o conceito de nuvem seja realmente definido e comercializado então por essas empresas. A Amazon, como eu citei anteriormente, ela lá na época de 2010, no início de 2009, começou a oferecer alguns serviços de computação para clientes externos. A história da Amazon é que ela criou, na verdade, uma infraestrutura para atender o ambiente interno que ela tinha, onde ela comercializava diversos tipos de produtos. Esse serviço que ela criou internamente foi
teve um grande sucesso e ela decidiu então comercializar esses serviços externamente. Então, a partir disso, ela foi a pioneira em definir alguns conceitos, como a gente conhece o Amazon EC2, chamado Elastic Compute Cloud, o EBS, que é o Elastic Compute Storage, ou o S3, que é o Simple Storage Service. São três principais produtos da Amazon que ela oferece então para seus clientes, né? A gente pode citar aqui o Elastic Compute Cloud como um serviço de virtualização, um serviço de computação. O Elastic Block Store é um serviço de armazenamento de bloco, de file system mesmo. E o Simple Storage Service, que é um armazenamento de objetos, ou seja, eu poder armazenar imagens, arquivos em uma nuvem, né? Eu posso resgatar esses objetos de forma rápida e segura. E aí a gente entra um pouco falando o que de fato é o OpenStack, qual é que é o papel do OpenStack, o que o OpenStack vem a oferecer. Eu gosto sempre de fazer uma analogia que o OpenStack ele é como se fosse uma solução que um maestro utiliza para orquestrar uma banda, né? Ele faz a orquestração de diversos tipos de instrumentos e a música toca conforme ele vai gerenciando. Então, o OpenStack é exatamente isso, ou seja, uma solução para orquestrar um ambiente de infraestrutura como um serviço quando tem uma grande quantidade de recursos computacionais para serem utilizados. A gente pode então definir, dizendo que o OpenStack é uma plataforma open source para a criação de nuvens públicas e privadas, ou seja, ele é um sistema operacional em nuvem que controla um grande pool de computação, armazenamento e recursos de rede em um ou mais data center. Eu gosto sempre de apresentar essa imagem aqui porque ela traduz exatamente o que o OpenStack faz. A gente tem abaixo aqui o hardware padrão, ou seja, diferentes tipos de equipamentos que eu posso estar utilizando. E acima disso, então, eu tenho o que a gente chama de serviços compartilhados, ou seja, eu tenho um bloco aqui de compute, ou seja, de computação, de servidores, de virtualização, um bloco de network na parte de rede e um bloco de storage, onde eu posso estar disponibilizando para o meu cliente um grande volume de dados para que ele possa armazenar as suas informações, né? Aqui, voltando um pouco na parte de networking, eu posso estar oferecendo serviços como load balance, VPN, firewall, network, VLANs, enfim, uma grande quantidade de recursos que o meu cliente pode estar utilizando. Todos esses recursos, então, eles são apresentados para o meu cliente utilizando uma API ou através de um dashboard, onde ele vai ter um painel que ele pode estar, então, provisionando diferentes tipos de máquinas virtuais, em diferentes tipos de hypervisors, diferentes tipos de storages, independente do tipo de hardware que eu tenho. Então, como eu havia falado, a gente pode definir, né, que de fato o OpenStack ele é uma solução então para gerenciar storage, switch, hypervisors, firewalls, máquinas virtuais, sistemas operacionais e também serviços compartilhados. Por exemplo, o OpenStack também pode fazer a criação de um database as a service, ou seja, eu posso ter a criação então de banco de dados, disponibilizar para o meu cliente banco de dados como um serviço, né? Falando um pouco mais sobre o OpenStack, ele foi criado no final de 2010, início de 2011, através da junção de dois projetos da NASA dos Estados Unidos e da Rackspace também dos Estados Unidos, um dos provedores que situam nos Estados Unidos. Eles então juntaram esses projetos e decidiram então criar o que a gente chama de um sistema operacional na nuvem, ou seja, um sistema então que a gente pudesse fazer a orquestração de diferentes tipos de serviços para provedores de serviços ou empresas que gostariam de ter uma nuvem pública ou uma nuvem privada. Em 2012, então, após a criação do projeto, foi decidido então a criação de uma fundação sem fins lucrativos, ou seja, essa fundação iria garantir o futuro e a neutralidade do projeto perante todas as outras empresas que estão por trás do projeto que a gente vai citar mais adiante.
Atualmente, o projeto já tem mais de 19 mil membros, mais de 850 organizações e 141 países, diferentes países participando do projeto. Desde o início do desenvolvimento dele em 2010, o projeto cresceu muito. Ele teve um grande crescimento, principalmente nos últimos 2 anos, onde diversos players, diversas empresas gostaram e acreditaram, no projeto, e então começaram também a contribuir de alguma forma para que o projeto pudesse crescer. A release atual dele a gente chama de Ice House. Ele é totalmente desenvolvido, em quase sua totalidade, desenvolvido em Python. E existem mais informações no site openstack.org. Como eu havia falado, a Fundação OpenStack ela efetua a coordenação do futuro do projeto OpenStack, garantindo então o interesse de todas as partes interessadas, de todas as empresas que estão ajudando no projeto. Além disso, ela gerencia, esses patrocinadores e apoiadores, apoiando também eventos ao redor do mundo e criando comitês, para garantir e gerir o futuro do projeto. Existem então 3 grandes divisões, que é um comitê técnico formado por 13 membros, e esses membros então definem tecnicamente qual é o futuro do projeto, tentando atender a todas as requisições de todos os participantes, de todos os players, assim como também tem 24 cadeiras, de um board de diretores, onde eles vão estar decidindo comercialmente qual é o futuro do projeto, e também um comitê de usuários, que esse vai estar sendo apoiado então as comunidades locais em diferentes países, Então a gente consegue ver uma grande participação ao redor do globo, ao redor do mundo, no uso do OpenStack. Algumas grandes organizações que participam do projeto, o que a gente chama de patrocinadores platino, a gente poderia citar aqui AT&T, Ubuntu, HP, IBM, a Nebula, Hackspace, Red Hat, a SUSE, que são grandes empresas e grandes utilizadores do projeto OpenStack. Assim como a gente também tem outras organizações Gold, a gente poderia citar algumas, como por exemplo a Dell, a Cisco, Intel, a NEC, Yahoo, NetApp, a própria VMware, Ericsson, enfim, uma grande quantidade de empresas. Assim como a gente também tem outras empresas colaboradoras. Eu aqui não vou citar todas as empresas, todas elas estão listadas no site do OpenStack, mas só para mostrar um pouco quem está por trás do projeto. Na verdade, ninguém quer ficar fora do projeto, ou seja, como o projeto tomou um grande corpo agora, e como ele tem se integrado com diferentes tipos de soluções, todos os fabricantes têm interesse, em deixar seus equipamentos compatíveis para que qualquer cliente então possa utilizar o OpenStack. O OpenStack também traz um conceito muito forte na nuvem, que é a questão do lock-in, ou seja, eu não quero estar amarrado a um determinado player. Então essa é uma das grandes vantagens da utilização do OpenStack, porque eu não vou estar amarrado a uma única solução. Independente do tipo de empresa que eu possa estar utilizando e que disponibilizou uma solução pronta com o OpenStack, eu posso estar migrando aí futuramente para uma outra solução que também é baseada no OpenStack. Essa imagem aqui mostra um pouco a representatividade de grupos de usuários ao redor do mundo que utilizam de fato o OpenStack. A gente consegue ver aqui uma grande força na América do Norte, na Europa e na Ásia, que são grandes contribuidores para o projeto. A gente também tem crescido bastante aqui na América do Sul, e também na Ásia e África, onde são novos países entrando e participando cada vez mais do projeto. Atualmente a release do OpenStack a gente chama de Ice House. A cada 6 meses uma nova release é lançada, e essas são sempre 2 releases lançadas ao longo de cada ano. E essas releases
vem com uma série de novas funcionalidades e também correções de bugs, né? Em cada nova release, novos projetos incubados, pequenos subprojetos que são desenvolvidos dentro da plataforma OpenStack, são inseridos dentro dessas releases e então disponibilizados e lançados oficialmente para o público em geral. Então a primeira release se chamou Austin, ainda lá em 2010, e ao longo desse tempo então novas releases foram sendo criadas até, como eu havia dito, a gente está na Icehouse. Agora para o dia 16 de outubro vai ser lançada uma nova release chamada Juno, né, e que faz parte então dos novos projetos, né, que vão ser acrescentados dentro da plataforma OpenStack. Essa aqui é só uma foto, uma curiosidade do nome do Icehouse, que na verdade representa uma rua de Hong Kong, onde aconteceu o último Summit do OpenStack. Um Summit, na verdade, é uma grande reunião que ocorre 2 vezes por ano e que o pessoal acaba definindo então futuros do projeto e o que de fato vai ocorrer nos próximos lançamentos, né? Então, sempre algum local desse Summit é escolhido para definir então do nome da próxima release. Como a última release do OpenStack foi feita em Hong Kong, ela se chamou então Icehouse, a release atual. Na release do Icehouse foi então lançado um novo projeto chamado Trove, onde ele poderia estar oferecendo então para os clientes um serviço de database, né? Ou seja, como eu havia falado, um cliente pode solicitar um banco de dados como um serviço, né, e consumir isso dentro de uma nuvem, ou seja, o Icehouse já está pronta para isso, já tem uma versão estável do Trove para que possa ser disponibilizado esse tipo de serviço. Depois disso a gente tem a release Juno, né, que vai ser lançada, como havia dito, agora nesse mês de outubro, onde novos features vão ser adicionados dentro desse projeto chamado Ironic, ou seja, eu posso estar utilizando o projeto Ironic para fazer a orquestração do que a gente chama de bare metal, levantando máquinas físicas com determinados tipos de sistemas operacionais, ou como o próprio OpenStack. A gente também vai ter o Marconi, que é um serviço de fila que pode ser utilizado então para que os clientes possam utilizar mensagerias na nuvem. Assim como também a gente tem o projeto Sahara sendo lançado para fazer então o processamento de um grande volume de dados. O OpenStack então ele tem diversos componentes, né? Esses componentes então todos eles recebem codinomes. Esses codinomes então garantem que cada serviço individualmente vai estar agindo sobre um determinado tipo de hardware ou uma determinada responsabilidade dentro de uma cloud OpenStack. O principal serviço a gente chama de Nova, ou seja, é o serviço que garante o gerenciamento de recursos computacionais sob demanda. Ou seja, vai ser aquele serviço que vai estar fazendo a comunicação com os hypervisors. Ou seja, preciso criar uma nova máquina virtual, eu vou utilizar o Nova então para fazer essa comunicação com a máquina virtual e então fazer a criação de novas VMs, de novas instâncias para os meus clientes. A gente tem também um serviço chamado Horizon. O Horizon é um dashboard, onde o cliente pode estar conectando uma interface web e consumindo a nuvem através dessa interface, assim como também eu posso ter um provedor de serviço que vai estar gerenciando contas para usuários finais utilizarem uma nuvem dentro do OpenStack. A gente tem o projeto Neutron. O projeto Neutron é um projeto específico para fazer automação de networking. É um projeto então que vai estar fazendo a criação das camadas L2 e L3 de um determinado tipo de networking, diferentes tipos de fabricantes de networking. Aqui entra a questão também de cada fabricante de hardware desenvolver um plugin, um driver para fazer a comunicação então com a parte do Neutron. A gente também tem um projeto chamado Swift, que é responsável então por fazer o armazenamento de objetos em um ambiente distribuído, ou seja, eu quero gravar um arquivo, uma foto, eu vou estar utilizando então o Swift para armazenar esses objetos de forma redundante com alta disponibilidade.
O projeto Cinder, chamado Block Storage, é responsável então por fazer o gerenciamento de volumes, armazenamento de blocos, né? É o projeto então que vai comunicar-se exatamente com os storages, né? Diferentes tipos de storage, como IBM, MC, HP, Red Hat, com o projeto Gluster, o projeto Ceph, NetApp, SolidFire, Nexenta, ou seja, diferentes tipos de soluções de armazenamento que o projeto Cinder vai estar se comunicando para fazer a orquestração desses equipamentos. A gente também tem uma outra categoria que a gente chama de Shared Services, onde eu vou ter um projeto chamado Glance para fazer o controle de imagens e snapshots de sistemas operacionais. Existe também o Keystone, conhecido como Identity, onde ele vai estar fazendo então um controle e a autenticação e autorização de comunicação entre todos os componentes da nuvem dentro do OpenStack. A gente tem também um projeto chamado Ceilometer, que vai fazer então a medição e monitoramento dos recursos que forem utilizados dentro da nuvem OpenStack, indo de encontro com aquele conceito que a gente havia falado no início da palestra sobre que de fato a nuvem precisa ser contabilizada, e também monitorada. E após isso a gente entra na parte de serviços de alto nível, como o Trove, que é o Database as a Service, como a gente havia falado, e também como uma orquestração provida pelo HIT, ou seja, eu vou poder ter o auto-scaling aqui sendo cuidado por esse componente. Por exemplo, eu poderia ter um WordPress configurado para que, se minha carga de CPU de uma determinada máquina virtual atingisse 50%, eu subiria novas instâncias de WordPress. Essa imagem mostra um pouco um fluxograma de como ocorreria o provisionamento de uma nova máquina virtual. Tudo começa então pelo Horizon, ou através de uma API, onde através então dessa API ele vai disparar uma nova ação. Essa nova ação pode ser, por exemplo, a criação de uma nova máquina virtual que vai ser recebida pelo Nova. O Nova então vai solicitar ao Glance qual é que vai ser a imagem que ele vai utilizar e vai prover então para criar essa máquina virtual, assim como também o projeto Cinder vai disponibilizar um volume para ser atachado a essa máquina virtual. O Neutron então vai ser solicitado para a criação de um determinado tipo de rede ou determinado tipo de regra de access list. A gente vai ter que o Ceilometer se comunicando com diferentes tipos de modos para fazer a contabilização dos recursos utilizados e também o monitoramento. O Keystone para fazer a autorização e autenticação de todos esses componentes. O Swift, que seria utilizado então aqui para o armazenamento de objetos, de arquivos. O Swift é um projeto que não é obrigatoriamente utilizado, assim como outros componentes do OpenStack, mas ele é um projeto à parte, ele é um projeto que o objetivo específico dele é fazer o armazenamento de objetos na nuvem. É importante lembrar também que acima disso tudo a gente tem o projeto componente chamado HIT. O HIT então ele tem a função de fazer todo o controle da nuvem e saber, por exemplo, através de contadores do Ceilometer, se, como eu havia falado antes, um determinado instância de VM com WordPress atingir mais de 50% de carga, ele poder fazer então o scaling automático e remover também esses recursos após forem utilizados. Então, exemplificando em algumas imagens o que de fato o OpenStack pode fazer. A gente tem um conjunto grande de recursos de hardware. Esse conjunto de recursos de hardware vai estar instalado um hypervisor, seja ele KVM, Zen, VMware ou qualquer outro tipo de hypervisor. A gente vai ter os sistemas operacionais sendo executados acima desses hypervisors, aplicações sendo executadas em cima desses sistemas operacionais. E aí a gente entra uma caixinha aqui do OpenStack, onde ele vai estar agindo diretamente naquele hypervisor, ou seja, ele que vai estar
pensando em qual hypervisor uma nova máquina vai ser criada, quanto de recursos essa máquina vai ter e quanto eu vou disponibilizar então para o meu cliente. Ao mesmo tempo eu vou ter aqui o OpenStack fazendo a comunicação com storages e também fazendo a parte do networking, né? Fazendo com que as máquinas dos hypervisors possam se comunicar com o mundo externo ou também com o mundo de uma rede interna. Além disso, o OpenStack, como eu havia falado, através do projeto Swift, pode fazer o gerenciamento e o armazenamento de objetos em uma nuvem OpenStack. O cliente final ele vai acessar um dashboard, né? Esse dashboard então ele vai estar consumindo nuvem ou, como havia dito, através de qualquer API que possa então provisionar serviços para os clientes. Essa frase é importante porque o OpenStack ele não é um novo hypervisor. Muita gente se confunde que o OpenStack pode ser um substituto dos hypervisors atuais. Não é esse o objetivo do OpenStack. Não é substituir o hypervisor. Pelo contrário, é garantir a sobrevivência desse hypervisor, garantir que eles possam se comunicar com o OpenStack e o OpenStack então poder fazer a orquestração de serviços em diferentes tipos de hypervisors. Falando em hypervisors, a gente tem uma matriz dentro do site do OpenStack, wiki.openstack.org, onde essa matriz vai estar citando todos os hypervisors compatíveis e quais são as operações possíveis que já estão homologadas por esses hypervisors. Então a gente consegue ver aqui hypervisors como Zen Server, KVM, QEMU, LXC, Zen, VMware, Hyper-V, Bare Metal, Ironic, Docker ou Power KVM. Todos eles são diferentes tipos de hypervisors. Alguns têm uma maior integração que outros, mas todos eles são compatíveis para que se possa utilizar dentro de uma nuvem OpenStack e permitindo que clientes então consigam criar instâncias virtuais nesses hypervisors. Essas funcionalidades ao longo do tempo elas vão evoluindo, conforme os fabricantes e os players forem integrando, os tipos de operações possíveis vão aumentando, né? Essa outra imagem aqui traz mais um overview geral de como todos os componentes estão sendo apresentados em uma nuvem OpenStack. Então aqui a gente consegue ver que é de fato um projeto complexo, é de fato um grande projeto, mas ao mesmo tempo um projeto muito robusto, um projeto muito forte, customizável e que cada componente individualmente pode estar alocado em diferentes tipos de servidores e de forma distribuída. Eu gostaria então agora de citar alguns exemplos de como o OpenStack pode ser na prática sendo utilizado, né? Aqui eu tenho alguns dashboards que demonstram então um projeto que cita a quantidade de instâncias em execução, a quantidade de vCPUs, a quantidade de RAM utilizados, a quantidade de IPs flutuantes disponíveis e utilizados. Então aqui é um resumo geral, uma visão global de como que está o meu ambiente atual. Ao mesmo tempo eu tenho aqui uma visão mais à esquerda de projetos, ou seja, eu posso criar um novo projeto e associar a esse novo projeto usuários que vão consumir esse projeto, assim como também vou ter um painel de administradores onde eu vou estar enxergando todos os recursos da minha nuvem e também dos projetos existentes. Essa outra imagem do dashboard apresenta uma máquina chamada Test1, com uma imagem do Cirrus, onde já tenho definido um endereço IP para essa imagem e um flavor, o que a gente chama de quais os recursos, qual o sabor que vai estar associado a essa máquina. Por exemplo, esse exemplo aqui, uma máquina de 64 MB de memória com vCPU. Em uma determinada zona de disponibilidade da minha nuvem e o estado dela como um running, apresentando a máquina como um status ok, status em execução. Essa outra imagem também mostra novas instâncias, um maior número de instâncias e
em quanto tempo essas máquinas estão executadas, né? Assim como também essa imagem aqui mostra o Network Topology, ou seja, mostra exatamente quais são as redes criadas no ambiente, as VLANs criadas e quais máquinas, quais projetos estão interligados dentro dessas determinadas VLANs. Essa outra imagem aqui é apresentada onde eu posso utilizar comandos de APIs, né, para fazer ou comandos em CLI para poder fazer então um resgate de algum tipo de informação, ou por exemplo, como a gente mostra aqui, o envio de uma imagem para o Glance, né, de uma determinada distribuição Linux. Então nesse exemplo aqui a gente está dando um Glance Image Create, dizendo que ela é pública e com o formato KCAL2, com um determinado tipo de container e definindo o nome para essa imagem, né? Essa imagem então ela vai ser enviada, vai ser feito um upload para a nuvem e ela vai estar então disponível para que possa ser utilizada posteriormente para a criação de novas instâncias, né? Então os comandos eles podem ser, e as ações dentro do OpenStack podem ser executadas via linha de comando, como a gente mostrou aqui, ou através de APIs REST, HTTP REST, onde eu posso estar fazendo comandos remotos para dentro da minha nuvem OpenStack. Existe também uma integração com as ferramentas da Amazon, que a gente chama de projeto KTools, onde eu posso estar utilizando os mesmos comandos que são utilizados na Amazon para fazer então a criação de determinados tipos de recursos na minha nuvem OpenStack. Esse outro exemplo mostra um passo para a criação de uma nova máquina virtual, de uma nova instância, onde a gente vai estar gerando um par de chaves, né? A partir desse par de chaves eu vou estar criando uma regra de file, ou seja, como no exemplo aqui, permitindo o acesso à porta 22, a porta SSH, e posterior a isso a gente vai estar executando o comando do nova para fazer o boot de uma nova máquina com flavor 1, apontando então aquela imagem que fora enviado anteriormente, né? Essa instância então, através do comando nova list, por exemplo, é apresentada como active e informando o IP público que ela definiu para essa determinada instância. Essa outra imagem mostra alguns exemplos de como fazer a criação da parte de network. Existe, como havia falado, um projeto exclusivo para falar e para tratar da parte de network. Então aqui tem um exemplo onde eu tenho o que a gente chama dos projetos de tenentes, né? O tenente A, por exemplo, a gente tem duas VMs, essas duas VMs estão dentro de uma rede privada. Essa rede privada está interconectada com um roteador do tenente A, e esse tenente A está conectado com uma rede externa, ou seja, com um endereçamento público que vai ser disponível via acesso externo, por exemplo, acesso via internet. Ao mesmo tempo, eu tenho outro tenente C, onde eu tenho máquinas virtuais desses tenentes interligados em duas redes diferentes e um diferente roteador. Esse roteador também vai fazer acesso a uma rede externa dentro do OpenStack que pode ser disponibilizado para as máquinas virtuais. Então aqui é interessante observar que a gente tem os tenentes A e os tenentes C, a gente tem sobreposição de peso, ou seja, utilizando o mesmo ambiente eu tenho isolamento físico e virtual dessas máquinas, e elas estão isoladas entre si e não podem se comunicar entre si, permitindo que um cliente possa definir o endereçamento local como ele deseja. Ao mesmo tempo, a gente tem a rede 30.0.0.4 no tenente A, por exemplo, que vai ser uma associação, por exemplo, aqui como um NAT, associando para essa máquina um IP público, um IP externo. Esse outro exemplo apresenta como fazer a criação, utilizando o Neutron, de um Load Balance as a Service, ou seja, a gente tem aqui a criação de 3 máquinas virtuais, de 2 servidores e uma cliente. A gente vai então estar criando com o Neutron um novo pool, né, utilizando uma política de round robin, definindo o nome de MyPool 1 para ele, dizendo que é um protocolo HTTP,
e uma determinada subnet ID, determinado ID da rede. Depois disso a gente consegue então ver com nova list quantas VMs que estão em execução, e através então do Neutron, o Neutron LB Member Create, o headers do primeiro node, né, e qual é que vai ser o protocolo e o pool associado, né. Então para isso a gente vai criar essa mesma associação para os dois servidores, para os dois hosts. Após a gente cria o que a gente chama de Health Monitor, para saber o estado de saúde dentro do protocolo HTTP, e se esse ambiente do meu load balance vier a ter algum problema, de alguma das instâncias, por exemplo, parar de responder, o meu load balance como serviço então possa fazer garantir o HA da aplicação. Esse último comando aqui faz a criação então de um IP virtual, né, que vai estar sendo disponibilizado numa rede pública para que os clientes então possam acessar e se comunicar dentro da aplicação. Esse outro exemplo aqui é um exemplo de como criar um stack com HIT, ou seja, eu estou disponibilizando aqui um template de WordPress que eu vou utilizar como uma forma de fazer um auto-scaling automático de WordPress se for necessário, ou seja, minha arquitetura está necessitando de mais instâncias de WordPress, eu posso estar levantando isso com um HIT. Essa outra imagem apresenta um pouco do Sailor Meter, como eu posso então criar alarmes dentro do Sailor Meter, por exemplo, como mostra aqui nessa tela. Eu estou criando um alarme quando o CPU chegar em 70%, né? A partir disso eu vou fazer uma action, ou seja, o alarme action. Nesse exemplo especificamente eu vou estar fazendo um log, né, de quando a máquina atingir 70%, eu vou estar registrando essa informação. Então aqui tem um exemplo de um log que ocorreu, onde o state dele era insuficiente data, e o threshold de 70% foi atingido para determinada instância. Esse outro exemplo aqui mostra como fazer o resgate de objetos dentro do projeto Swift, ou seja, aquele projeto de armazenamento de objetos na nuvem, Object Store na nuvem do Swift, onde utilizando o curl e o protocolo HTTP, eu vou dar um get em determinado objeto, passando aqui junto um token. Esse token aqui é um token de atualização que vai ser provido lá para aquele projeto Keystone que a gente havia falado anteriormente, de identificação, autorização e permissão entre os componentes, e também de acesso interno a determinados tipos de recursos dos clientes. Esse exemplo aqui especificamente a gente está fazendo um resgate de uma imagem, jinglerock.jpg, utilizando então um token que já foi pré-autenticado. Existem outras ferramentas do OpenStack que podem ser utilizadas também para prover um serviço de infraestrutura em uma nuvem. Existem serviços de DevOps Installer como Chef, Crowbar, Puppet e Juju, que podem auxiliar então a orquestração de diferentes tipos de componentes do OpenStack. Assim como a gente existem soluções que a gente chama na caixa, né? São soluções da Nebula, StackOps, Pistol, Fulmirantes e entre outras, né? Que pegam o core do OpenStack, criam uma determinada distribuição, auxiliam com suporte e comercializam então esse serviço. Então são soluções pagas, garantindo o suporte do OpenStack, mas ao mesmo tempo isso não cria o lock-in, ou seja, não está amarrado a um determinado fornecedor. Como todos eles usam OpenStack, eu poderia futuramente estar migrando entre diferentes soluções. Um outro componente também que auxilia o OpenStack é chamado de Pacemaker, garantindo então um HA, né, da maioria dos componentes que formam o OpenStack. Então, como eu posso utilizar o OpenStack? Como eu posso contribuir com o OpenStack? O primeiro passo seria entrar e fazer uma inscrição como membro individual ou através de um membro de uma corporação para dentro do projeto OpenStack. Então o site openstack.org/join
cada um pode entrar lá, se cadastrar e começar então de alguma forma a contribuir para o projeto. Toda a plataforma de desenvolvimento é baseada no Launchpad, né, launchpad.net, e também existe uma plataforma de tradução que se chama transifex.com. Inclusive a gente aqui no Brasil tem uma grande força, a gente tem conseguido traduzir versões do Horizon para todas as releases, então a gente consegue ter uma release PTBR, né, um Brazilian, para quem quiser utilizar futuramente o OpenStack. Quem também está começando e quiser obter mais informações sobre o OpenStack, existem alguns sites muito bons, que muitos podem utilizar para obter mais informações do OpenStack, o openstack.org/superuser, openstack.org/marketplace, a própria wiki do OpenStack, wiki.openstack.org, e o site de documents do OpenStack que podem ser utilizados então para ter um contato inicial com o OpenStack, entender mais o que ele pode fazer. Os sites estão aí apresentados. Existem, claro, alguns requisitos, né, para o OpenStack ser utilizado. Então, ele, como havia falado, ele não é na verdade um substituto de nenhum dos hypervisors. Em alguns ambientes ele pode até não ser o ideal, ambientes pequenos, porque ele é uma plataforma mais complexa e que envolve vários tipos de componentes. Não que não possa ser instalado em pequenos ambientes, mas eu acabo vendo ele sendo utilizado mais em médias e grandes empresas. Também é necessário entender qual é o tipo de ambiente que o OpenStack vai ser instalado, qual é o tipo de arquitetura de hardware que ele vai se comunicar. E aqui também sabendo se esse determinado hardware já tem a integração com o OpenStack, qual é que é o amadurecimento desse determinado equipamento em relação à integração com o OpenStack. Qual o network vai ser utilizado, qual o tipo de equipamento, qual o level que vai ser gerenciado pelo OpenStack, level 2, level 3. É interessante também entender qual é que é o hypervisor que vai ser utilizado, porque dependendo do tipo de release, tanto do hypervisor quanto do próprio OpenStack, podem existir alguns problemas de comunicação. Então é interessante saber qual é que é o tipo de hypervisor que vai ser utilizado e também quais ações vão ser utilizadas dentro desse hypervisor. Por exemplo, como a criação de novas instâncias, o delete de novas instâncias, o destroy de novas instâncias, enfim. É importante também qual o sistema de armazenamento, também aqui em relação à compatibilidade dos equipamentos, e ter uma perspectiva de quais serviços exatamente do OpenStack serão utilizados, né? Como o OpenStack é uma plataforma modular, não é obrigatório que todos os serviços sejam utilizados. Então, por exemplo, se eu for simplesmente criar uma nuvem com compute e armazenamento de história, já não preciso talvez do projeto Swift, né? Então eu posso estar evitando de ter que utilizar um componente que não vai ser utilizado no futuro. E também é importante saber qual é que é a infraestrutura disponível, né? Que tipo de infraestrutura eu vou ter disponível e eu vou poder crescer para utilizar essa plataforma OpenStack. Gostaria de deixar então o meu agradecimento a esse momento, essa oportunidade de estar falando um pouco sobre o OpenStack. O meu muito obrigado a todos. Meu e-mail é marcelodider@gmail.com. Como havia falado, então, quem quiser mais informações, algum trabalho de consultoria ou de treinamento, pode me procurar, que eu posso indicar a melhor alternativa. Assim também como a gente tem um grupo aqui no Brasil chamado OpenStack BR, onde eu convido a todos que entrem dentro desse grupo e possam discutir e conhecer mais sobre o projeto. Temos também o site aqui no Brasil da comunidade que se chama openstackbr.com.br, onde tem mais informações sobre a comunidade e o que está acontecendo com o projeto. A gente também tem uma representatividade no Meetup, onde ocorrem alguns encontros anuais em algumas regiões do Brasil e que são grandes oportunidades de troca de conhecimento, de networking, falando exclusivamente de cloud e de OpenStack. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um abraço.